O castelo de areia de Alexandre de Moraes está desabando. A era da tirania está acabando. Veja só, o almoço de Alexandre de Moraes nem chegou e já azedou. Alexandre de Moraes está num beco sem saída. O Lula vai conversar com o Trump e vai tentar negociar as sanções contra os ministros. Aí eu pergunto a você, você acha que o Trump vai ceder a esse pedido do Lula? Você acha que o Trump simplesmente vai dizer, ô Lula, eu vou te atender, Lula. Eu vou tirar a Magnitsky de Alexandre de Moraes. Eu até te peço desculpa, Lula, por tudo que eu fiz contra os seus ministros, Lula. Tá bom assim pra você? Pergunta a você, você acha que isso vai acontecer? Que simplesmente o Trump vai atender a esse pedido do Lula de tirar as sanções dos ministros e principalmente de Alexandre de Moraes? Coloca nos comentários o que você acha. Eu acho que ele vai continuar sancionado e é isso que ele merece. Mas veja só, o castelo de areia de Alexandre de Moraes está desabando. Todas essas acusações e perseguições estão sendo deflagradas. E vejam só o que o Eduardo Bolsonaro vai falar sobre a perseguição a Felipe Martins. O que? Coisas que os Estados Unidos já estão descobrindo das falsas provas que Alexandre de Moraes trouxe contra Felipe Martins para fazer dele um delator contra Bolsonaro. Tudo farsa, tudo mentira de Alexandre de Moraes, apenas perseguição pelo fato de que ele era um aliado e um ex-assessor de Bolsonaro. Bora ver as palavras do Eduardo Bolsonaro. Também vou trazer o advogado Chiquini falando sobre a questão do Alexandre de Moraes querer afastar ele do caso. Vou trazer também a Globo que não gostou nada do Trump ter ido a Israel e ter falado lá, chamaram até ele de algumas coisas. Bora ver esse vídeo, mas antes deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo com Eduardo Bolsonaro. Olha só as falas dele. Conheço pouco de uma das pessoas mais perseguidas pelo Alexandre de Moraes. Felipe Martins foi preso por uma viagem que ele não fez aos Estados Unidos. Começou numa solitária, passou dias sem ver a luz do sol, sem ter direito a sair da cela. Ficou 6 meses preso. A todo momento, Moraes oferecia para ele a possibilidade de fazer uma delação premiada, na tentativa de inventar algo para conectar Bolsonaro ao golpe da Disney. Felipe foi homem, segurou a onda, foi solto e hoje a verdade vem à tona. O CBP, o órgão oficial da imigração americana, reconhece que Felipe Martins jamais entrou na data em que foi acusado lá nos Estados Unidos. Isso daí comprova que Alexandre de Moraes se valeu de uma inserção falsa dos dados de Felipe Martins lá dentro do sistema do CBP. Isso por si só já tem que acabar de uma vez por todas de absolvê-lo, retirar a tornozeleira dele, deixar ele sair da cidade e transitar por onde quer que seja, porque Felipe Martins é inocente. Mas se fizessem isso, Alexandre de Moraes, Fábio Shor e todos os cachorrinhos da Polícia Federal estariam numa fria. Então eles têm que continuar com a narrativa. Mesmo reconhecendo que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, agora ele é acusado de estar numa reunião onde ele não compareceu. Então agora o que o Moraes deseja fazer é prender Felipe Martins por uma reunião em que ele não participou, que a PGR e a narrativa de Fábio Shor e os juízes auxiliares do Moraes tentam empurrar que Felipe Martins participou dessa tal reunião golpista, que ninguém sabe o conteúdo, que as testemunhas dizem que Felipe Martins não estava lá e que não existem registros de participação dele e de entrada nesses locais. Compartilhe esse vídeo e ajuda a divulgar a verdade. O primeiro passo para a gente colher os frutos é criar consciência. Se não tivéssemos feito isso, Moraes estaria livre, leve e solto, sem nenhuma sanção, para continuar suas atrocidades. Um abraço, fique com Deus. Pois é, pessoal, como vocês viram aí o Eduardo Bolsonaro falando, veja só o quão perverso é o Alexandre de Moraes. Manteve o Felipe Martins preso esse tempo todinho com uma falsa prova que forjaram, disseram que ele foi para os Estados Unidos sem ele ter ido. Veja a malignidade desse juiz que persegue, prende, censura e faz o que quer. E tem a liberdade, entre aspas, de fazer isso dentro do Brasil, porque existe um Senado que está de joelho. O maior temor de Alexandre de Moraes, por mais que venham essas sanções dos Estados Unidos, mas o maior temor dele não é isso não. O maior temor dele é 2026, um Senado federal forte, que eu acredito que vai ter uma renovação, e um presidente do Senado independente, que não tenha medo de pautar esse assunto. É uma das pautas prioritárias para 2026 no Senado Federal, é o impeachment de Alexandre de Moraes. Tenho certeza, ele sendo processado, ele vai ser preso. E na minha opinião, ele tinha que pegar pelo menos uma prisão de uns 100 anos. Já que não tem prisão perpétua aqui no Brasil. Porque por mais que eu não goste dele, mas era isso que ele merecia. Uma prisão perpétua. Mas como a nossa lei é fraca, frágil, né? No mínimo,
Ele tem que pegar pelo menos 100 anos. Bora ver a Ludmila Lins Grilo, falando sobre as arbitrariedades que não só ficaram no Brasil, mas foi de forma global. Ou seja, Moraes ele não é apenas um juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ele se sente um juiz federal mundial, porque ele colocou pessoas nos Estados Unidos para perseguir pessoas dos Estados Unidos. Bora ver esse comentário da Ludmila Lins Grilo, falando sobre esse assunto. Olha só. Esses dois casos, Flávia Magalhães e Felipe Martins, eu digo que vem coisa ainda mais séria que a Magnitsky para cima do Alexandre de Moraes. Essa é a minha aposta. A coisa não para por aí. O doutor Paulo Faria, ele disse que, pela leitura dos autos, que ele só teve agora acesso semana passada, ele descobriu uma coisa. Ele descobriu que o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal do Brasil vir atrás da Flávia, em solo americano, e que um agente da PF, segundo ele, teria vigiado a Flávia em uma manifestação lá em Fort Lauderdale, em fevereiro desse ano. Tá? A Flávia, ela mora na Flórida, e ela estava em uma manifestação, em fevereiro desse ano, uma manifestação política, né, dessas que acontecem aqui também. E segundo ela, e segundo o Dr. Paulo, havia um agente da PF designado pelo Alexandre de Moraes para vigiá-la em solo americano. Isso é a alegação deles. Segundo o Dr. Paulo Faria... Veja só, o Alexandre de Moraes ele não está conformado em perseguir apenas dentro do Brasil. Ele vai querer perseguir nos Estados Unidos, na Índia, na China, no Afeganistão, de todo o canto. Onde tiver um território, onde tiver uma pessoa, um brasileiro de direita que se denomine bolsonarista, pronto. Ele vai designar um policial federal e dizer, pega tua passagem, vai pra lá, persegue lá mesmo. Eu não quero saber das leis desse país, eu não quero saber se lá tem legislação, presidente, constituição, não quero saber de nada. Quem manda é eu, vá lá porque eu quero que traga essa pessoa. No mínimo, ele se sente essa autoridade mundial. Porque veja só, como a Ludmila está falando aqui, ele convocou um policial federal para perseguir uma pessoa nos Estados Unidos. É inacreditável. Daqui a pouco ele manda a Polícia Federal quebrar a porta do povo aí, invadindo. E ele já faz isso. Arbitrariamente ele faz isso. Seria essa a razão pela qual o Moraes não liberou para ele o acesso total aos autos. Porque ele, provavelmente, o Moraes não queria que o Dr. Paulo soubesse que uma ordem dessa natureza teria sido dada. E assim, o Dr. Paulo Faria parece mesmo saber o que ele está dizendo. Porque olha só o que ele escreveu no X. Isso aqui é palavras do Dr. Paulo Faria no X. Não adianta esconder, ele como se estivesse falando para o Moraes. Moraes, não adianta esconder o documento de folhas 94, item 4, do ofício do Setor de Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional, CGCPOL/DCEPF, assinado por um delegado da Polícia Federal em 8 de janeiro de 2024 e encaminhado ao oficialato de ligação da PF em Miami, Flórida, destacando um policial federal para a façanha. Lembra do caso do juiz Marco Antônio Vargas, que teria dito que queria mandar jagunços para sequestrar o Alan dos Santos? Isso que a Flávia Magalhães e o Dr. Paulo Faria estão dizendo que aconteceu é considerado um ato hostil, até mesmo quase um ato de guerra, que é um Estado estrangeiro enviar jagunços para sequestrar o nacional, para monitorar o nacional. Lembrando que a Flávia é americana. Vocês já pararam para refletir sobre a gravidade disso? Um Estado estrangeiro, no caso o Brasil, enviando agentes do Brasil para solo americano para monitorar um americano. Para pensar assim, um segundo. Isso é ato hostil, praticamente um ato de guerra. E assim, eu já tenho informações de que essa questão da Flávia, ela já está com gente muito, muito grande aqui nos Estados Unidos. Então, se isso que a Flávia e o Dr. Paulo Faria estão dizendo for verdade, não custa nada para os Estados Unidos considerarem que o Brasil praticou um ato hostil aos Estados Unidos, de violação de soberania, ou mesmo um ato de guerra, um ato de terrorismo de Estado. Aí eu pergunto, Ludmila, ela falou sobre um ato de soberania, né? Invadiram os Estados Unidos, porque uma ação dessa de Alexandre de Moraes, mandar um policial federal do Brasil fazer uma ação de perseguir uma pessoa nos Estados Unidos, isso não é invadir a soberania, já que cadê o Lula? Cadê o Lula? Eu queria que o Lula estivesse assistindo, que eu queria perguntar isso aqui a ele. Ô Lula, você que fala tanto em soberania, vamos defender a nossa soberania, nós somos um país soberano, nós não aceitamos
outro país metendo o dedo na jurisdição do nosso país, eu queria te perguntar, Luiz Inácio Lula da Silva, se você concorda com essa ação de Alexandre de Moraes de colocar um policial federal daqui do Brasil nos Estados Unidos para perseguir, para investigar, para ir atrás de brasileiros lá. É justo? É legal? Isso está totalmente normal. Então quer dizer que quando se trata do Donald Trump falar das arbitrariedades de Alexandre de Moraes, dessa perseguição política contra Bolsonaro aqui no Brasil, você acha ruim. Ele está invadindo a soberania. Mas ele mandar um policial federal para lá, você não diz nada, você fica calado. Então quer dizer que quando você sai daqui do Brasil e vai para a Argentina defender uma corrupta, isso está totalmente normal. Quer dizer que você mandar um avião daqui do Brasil para ir buscar uma corrupta em outro país e dar asilo a ela aqui no Brasil, isso não tem nada a ver com soberania. Agora um policial sair daqui a mando de Alexandre de Moraes, um capacho de Alexandre de Moraes, para perseguir uma pessoa dentro dos Estados Unidos, aí você acha que o Donald Trump simplesmente olha para isso e diz, deixa para lá, isso é bobagem. Tem nada não, outro país invadiu o nosso para fazer perseguição aqui dentro, deixa pra lá. Você acha que o Donald Trump vai cessar a Magnitsky contra Alexandre de Moraes? Mas é claro que não vai. Mas essa daí é uma das propostas que o Lula vai conversar com o Trump. Veja só, não é só as negociações comerciais que eu acredito que o Trump vai sim negociar a tarifa das mercadorias das que vai e que vem, com certeza, porque isso é bom para os dois países. Mas com relação a Alexandre de Moraes, ao Barroso que já saiu às lágrimas, saiu de forma antecipada, estrategicamente, porque ele queria que o Lula indicasse outro, mas saiu com medo. Por quê? Porque foi sancionado, não pode entrar nos Estados Unidos, e no mínimo, algum acordo teve ali, para que de alguma forma, não sei, fosse devolvido os direitos a ele para entrar nos Estados Unidos, já que esse é o sonho de Barroso, e Barroso viu que agora é tarde para se arrepender, mas antes tarde, como diz aquela frase, do que nunca, né? Pelo menos ele quis se afastar de Alexandre de Moraes. Eu acho que estrategicamente ele foi se afastar. Essa saída antecipada, ele viu que tá melando tudo dentro do Supremo, e ele diz, rapaz, a única alternativa, a única saída para mim é sair. Então ele simplesmente pegou as malas, se despediu ali nas lágrimas de crocodilo e simplesmente disse, não, chegou meu tempo, vou viver minha vida acadêmica, dando aula não sei aonde. Inacreditável, né? Mas veja só que eu vou deixar também o advogado Chiquini falando sobre essa questão de Alexandre de Moraes. Quis afastar ele do caso Felipe Martins. Aonde foi? Quem já se viu um negócio desse? O juiz escolheu o advogado para a pessoa. Quem escolhe o advogado é eu. Não é o juiz. Ô juiz, escolhe aí um advogado para mim. Aí o juiz não gosta de mim, vai escolher o pior advogado que existe na Terra? Não. Quem escolhe o advogado é justamente aquele que está sendo condenado, aquele que está sendo julgado. Mas o Alexandre de Moraes, ele pensa que ele pode fazer tudo, até escolher o juiz para a pessoa. Veja só, se essa tirania continuar aqui... Pois é, pessoal, infelizmente essa é a tirania que está acontecendo aqui no Brasil. Eu ainda vou gravar outros vídeos falando sobre a tirania de Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Eu vou parar por aqui para esse não ficar tão longo assim. Mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.